Bom dia, crianças! Hoje a gente vai fazer um pouquinho no livro de artes, a música nas tradições indígenas brasileiras. Ó, capítulo 10. Vamos lá, a gente precisa saber, a gente está estudando sobre as músicas. Na semana passada, eu pedi para fazer um instrumento musical. Luiz Daniel me mandou a foto, parabéns, do seu instrumento. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esses instrumentos indígenas, que tem alguns que a gente até usa e nem sabe que é um instrumento indígena. A música e a dança são formas de expressão importantes para a cultura dos povos indígenas. Eles exercem um papel fundamental nas celebrações de nascimentos, onde a música está presente, nas homenagens aos mortos, em rituais para atrair chuva e espantar doenças, entre outras cerimônias. Em geral, esses povos costumam produzir instrumentos de sopro e percussão, feitos com elementos da natureza, como madeira, fibras, semente, ossos, pele e chifres. Veja alguns exemplos de instrumentos de sopro indígenas. Então, a gente está vendo aí a primeira figura, né? É uma tribo indígena tocando instrumento de sopro, feito da casca de paxiúba, na aldeia Rouxinol. Embaixo, indígena tocando flautas, feitas de bambu, aldeia Piraquiaçu, etnia Guarani. E ao lado a gente vê alguns instrumentos de sopro. Olha aí, diversos tipos de flautas indígenas. Ó, vários tipos de flautas indígenas. Agora virou a folha. Aqui a gente vê os instrumentos de percussão também são muito usados pelos indígenas. Eles servem para marcar o ritmo das canções que acompanham as danças. Entre os exemplos de instrumentos de percussão indígenas estão os chocalhos e os tambores. Então a gente está vendo aí, olha aí a primeira foto, chocalho de joelho, ó, na aldeia Inhambê, não é? Em Manaus. Depois do lado, a gente está vendo indígena Caraô tocando maracá. Olha aí, no feito do pé de coco. Tirou, né? O coco, usou e fez de chocalho. Além da diversão, a música e a dança são muito importantes para a cultura indígena. Elas proporcionam contato com a natureza, com a terra e com a espiritualidade. A música e a dança variam de povo para povo e até os instrumentos podem ser diferentes. Elas refletem modos de ver e de pensar. O mundo é geralmente presentes em rituais, cerimônias e festas. Crianças da etnia Sateré Mauê tocando tambor e chocalho. Olha aí. Todos os instrumentos indígenas são feitos com material ali mesmo da própria floresta, né, que eles reutilizam. O cuarupi. Um dos instrumentos indígenas no qual são usados instrumentos de sopro e de percussão é o cuarupi. Essa cerimônia é realizada uma vez por ano pelos indígenas que vivem na região do Alto Xingu, em Mato Grosso, em homenagem aos mortos. Cerca de 10 etnias diferentes participam da cerimônia, que dura 2 dias. Antes da cerimônia, uma grande pescaria é realizada pelos membros da aldeia, que sediará o Cuarupi, desculpa. Os peixes são servidos assados com beiju de tapioca. Os convidados e outras aldeias durante a cerimônia. Em seguida, os indígenas vão para a mata
e cortam os troncos das árvores, cuarupes, que representarão os mortos. Olha aí, homenagem aos mortos. A gente tem aqui o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, não é? Os indígenas também têm. E eles fazem danças, se reúnem e fazem as danças. Na página 65, indígenas pintando o cuarupi para cerimônia. Cuarupi é o nome dessa madeira aí, desse tronco de árvore. É uma árvore que deu o nome à tribo. Cuarupes pintados e enfeitados com tecidos, plumagens da aldeia. Olha aí. Primeiro eles estão enfeitando, depois do lado a foto dos cuarupes todos enfeitados e pintados. Indígenas tocando flauta uruá durante o cuarupi. Indígenas lutando. Olha aí. Os troncos são enfeitados com tecidos, plumagens e pinturas e são colocados no centro da aldeia. Quando o sol se põe, os familiares dos mortos, acompanhados dos visitantes das outras aldeias, cantam e dançam ao redor dos cuarupes, lamentando sua morte e desejando-lhes a continuidade de vida no mundo espiritual. No dia seguinte, acontece uma luta, o Uka, em homenagem aos mortos. Dessa luta, participam os homens de todas as aldeias e seu objetivo é derrubar o adversário no chão. O vencedor do Cuacuá é considerado um grande guerreiro. Depois, os cuarupes são carregados até um lago próximo à aldeia e são lançados na água. Agora, virou a página. Cidadania no dia a dia. O reconhecimento cuarupi. Atualmente, várias etnias indígenas que vivem no Brasil lutam pela preservação da sua cultura. Em 2015, líderes indígenas do Alto Xingu reuniram-se com representantes do Ministério da Cultura para solicitar o reconhecimento do cuarupi como patrimônio cultural imaterial do brasileiro. Durante a reunião, reivindicaram também a preservação da língua, que em 2015 era falada apenas por 5 pessoas. Cuarupi é muito importante para os povos do Alto Xingu. É realizado por 10 etnias diferentes. É um ritual tipicamente brasileiro que precisa ser reconhecido como patrimônio, afirmou o cacique Aritana. Outra demanda do nosso povo é o registro da língua. Hoje, apenas 5 pessoas falam o idioma. Precisamos trabalhar para preservá-lo. Olha aí, indígenas tocando flauta. Página 67. Escreva o nome de cada um dos instrumentos musicais indígenas apresentados a seguir. Escreva também qual o tipo de cada um desses instrumentos. Então, letra A, nome do instrumento. Esse aí é um tambor. Tipo de instrumento, a gente viu na aula passada. Então, esse instrumento aí, o tambor, é o membranofone. Membranofone. Então, tem que escrever tambor e embaixo membranofone. Letra B. Nome do instrumento, flauta. Tipo do instrumento, aerofone. Letra C. Nome do instrumento, maracá. Tipo de instrumento, indiofone. Virou a página. Aí tem o artesanato. Vamos construir maracás. Para isso, siga as instruções a seguir. Então, vocês vão precisar de 2 embalagens vazias de mini confetes de chocolate, ou é só para fazer o cabinho de madeira. Então, pode ser um pedacinho de pau também, tá? Não precisa ser esse cubinho aí, não. 2 mini garrafas PET,
fita adesiva, pincel, sementes pequenas, tesouras sem pontas arredondadas e tinta guache. Então, o que a gente pode fazer? Vocês podem estar fazendo... eu não tenho essa garrafinha pequenininha, mas eu tenho a garrafa grande, faz o mesmo efeito. Pega um cabo de vassoura, pede um responsável para cortar, vocês vão encaixar o cabo de vassoura na garrafa. Pode ser no lugar da semente botar um pouquinho de feijão ou um pouquinho de arroz, não tem problema. Bota, enfia um pedaço de madeira na tampa da garrafa e enfeita do que vocês quiserem. Pode pintar a garrafa toda ou pode só colar algumas coisas. Vocês vão enfeitar, usar a criatividade de vocês. Eu não tenho esse cabo de vassoura, mas eu tenho um cano que cabe aqui direitinho. Coloca. Primeiro, tampa. Olha aí, ó. Tampa para não cair, tá bom? Se for usar um pedaço de cano, que o cabo de vassoura ele vai entrar no buraco da garrafa e não vai deixar o feijão ou o arroz sair, tá bom? Vocês vão fazer, façam com calma e uma boa segunda-feira para todo mundo. Fique em casa, por favor. Amanhã a gente se encontra.